Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2. Vamos dar continuidade à exposição do capítulo 2, mas agora, a partir do versículo 5, vamos ler até o 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesta oportunidade, vamos refletir no seguinte tema: o Cristo da cruz e o Cristo do trono. Vamos verificar neste texto o coração do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, e ao chegarmos aqui somos conduzidos, eu diria, a um dos cumes mais elevados de toda a revelação bíblica. Estamos aqui, eu diria, no pico, no alto do Monte Everest da revelação bíblica. Porque aqui nós encontramos muito mais do que uma exortação ética, encontramos a própria essência do Evangelho. Encontramos aqui Cristo. Quem é Cristo? O que Ele fez? E o que isso exige de nós, a partir de quem Jesus é e daquilo que Ele fez por nós. Paulo escreve a uma igreja, escreve a partir da prisão, a uma igreja que enfrentava tensões internas, enfrentava pressões externas, tendo em vista um contexto de perseguição implacável. E em Filipenses capítulo 2, se verificarmos versículos 1 ao 4, ele exorta a igreja à unidade, ele exorta a igreja à humildade. E agora, em vez de recorrer a argumentos lógicos, filosóficos, argumentos puramente humanos, ele aponta para Cristo como fundamento da vida, da nossa existência, efetivamente. E o apelo é claro, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para isso ele vai apresentar o maior exemplo possível. Para termos esse sentimento que há em Cristo, qual é o exemplo? O próprio Senhor. E já iniciamos a leitura e percebendo que o melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus, é seguir, portanto, os seus passos, é imitar o seu espírito, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhar para Jesus é o remédio contra todos os males da igreja. Não podemos imitar os seus passos redentores, os seus atos salvadores, não podemos imitar isto, nem morrer vicariamente. A palavra vicário, a ideia de uma morte substitutiva, em lugar de, em benefício de, não podemos morrer para salvar os outros, só Cristo fez essa obra, mas, pela graça de Deus, nós podemos, e não só podemos, nós devemos imitar o Espírito que sustentou esses atos, uma vida de autorrenúncia a favor dos outros. Ele humilhou-se a si mesmo, ele veio para servir e não para ser servido, uma vida abnegada, um amor altruísta, um amor
eu diria, sacrificial, ele deu-se por nós. E somos exortados na Escritura a amarmos no exemplo de Cristo, nesse amor que se entrega, nesse amor que se doa, não para salvar o outro, mas no exemplo de Cristo. Não podemos, portanto, claro, imitar a sua obra salvadora, mas devemos imitar o seu sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O coração do Evangelho, portanto, é o Cristo que se humilha para salvar, e também ele é exaltado para reinar. Ele ressuscitou vitoriosamente, foi assunto aos céus, e a ascensão dele tem a ver com o seu coroamento. Ele está na sua seção celeste, reinando como nosso advogado, mediador e sumo sacerdote. E essa verdade deve redefinir toda a nossa vida, e vamos perceber isso na exposição do texto. Em primeiro lugar, contemplemos a glória eterna de Cristo. Observe que o versículo 6 declara: pois ele subsiste, ou subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Já verificamos aqui que Cristo, e lendo a Escritura, o Novo Testamento, ele não passou a existir em Belém, da Judéia. Ele não passou a existir quando ele foi, aliás, antes um pouco, quando ele foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ele não tornou-se divino, ele sempre foi Deus. Essa expressão, forma de Deus, a expressão vem do grego, forma vem de morphe. A expressão forma de Deus aponta para a sua natureza essencial. E sendo na forma de Deus, na sua essência, ele é Deus. A palavra morfê, então, aponta para a sua essência, que é imutável, e não uma aparência externa, mas uma realidade interna, como confirma outras passagens, quando lemos João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus. Portanto, não há dúvida de que Jesus é Deus. Ele também é dito no capítulo 1, versículo 15 da carta aos Colossenses, quando Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. É ele que revela o Pai para nós. Quem vê a mim vê o Pai. Portanto, ele revela para nós o Pai. Temos a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, na encarnação de Jesus, do Deus Filho no ventre da Virgem Maria, nós temos agora a humanidade de Cristo. Mas antes dessa encarnação, nós temos a realidade da pré-existência de Cristo. Ele já existia antes de nascer. E aqui está a base de tudo. Cristo é verdadeiramente divino. Toda a tradição teológica fiel e ortodoxa reconhece a plena divindade de Cristo. Só as seitas heréticas negam isto. Ortodoxos, católicos, protestantes, evangélicos, em todo o contexto teológico, em todos os ramos da teologia, confessam absolutamente que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes da encarnação, ele já existia, ele é o Filho eterno de Deus. Mas o que torna esse texto tão extraordinário é o contraste que se segue na sequência. Primeiro vemos, ele era, portanto, verdadeiramente Deus, portanto, a forma de Deus está aqui, e, portanto, aquele que é Deus assume uma forma de servo. Aqui está o contraste. Aquele que é Deus não agarrou-se aos seus direitos, ele não explorou a sua posição, ele não fez da sua igualdade com Deus um meio de uma autoexaltação. Ele não considerou essa igualdade como algo que ele devia apegar-se com todas as forças. Ele não usou a sua posição de filho de Deus, divina, para uma autoafirmação. Enquanto Adão, ele tentou usurpar, portanto, o que não era seu, Cristo, sendo Deus, ele renunciou àquilo que lhe pertencia. Enquanto o homem caído busca subir, Cristo escolheu descer e vir ao nosso encontro para nos salvar. A diferença da postura do Espírito que há em Cristo Jesus, o sentimento que houve em Cristo é esse autoesvaziamento. Humilhou-se a si mesmo, vindo até nós, identificando-se conosco, assumindo a forma de um servo, sendo obediente e fiel até a morte, e morte de cruz, deixando-nos um exemplo extraordinário. Note ainda, em segundo lugar, porque nesse texto contemplamos
A humildade voluntária de Cristo está no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Este esvaziamento significa literalmente humilhação. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da glória celestial e dos privilégios da divindade. Ele deixou, portanto, a glória celeste e veio a este mundo. Ele deixou o trono e fez-se homem e assumiu a forma de servo. Aqui, servo, no mais literal possível, seria escravo, efetivamente. Era a mesma palavra grega usada, traduzimos como servo, e para nós perde um pouco o impacto. Mas aqui é, efetivamente, assumindo a forma de um escravo, alguém que está ali para servir, efetivamente. E ele tomou a forma de servo, o Senhor, portanto, tornou-se servo, o Criador entrou na criação, aquele que era adorado pelos anjos, passou a ser objeto, rejeitado efetivamente pelos homens, objeto de rejeição das suas criaturas. Leiam depois Hebreus capítulo 1, quando diz o texto, e todos os anjos de Deus o adorem. Portanto, o Senhor Jesus era adorado pelos anjos, e ele desce para ser rejeitado pelos homens. Esta é, portanto, a encarnação, é o mistério da encarnação do Senhor Jesus. Não é uma ideia abstrata, é um fato histórico, porque ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Este é o centro, portanto, da revelação bíblica. Deus em Cristo veio ao encontro do homem. Mas a descida de Cristo não termina na sua encarnação, quando ele assume também uma nova essência, sendo Deus, agora também assume uma nova essência, a sua pessoa. Nós temos uma única pessoa com duas essências, unidas e inseparáveis, mas distintas. Ele, portanto, ao assumir isto, aqui temos o mistério da encarnação, mas ele não para na encarnação. Paulo prossegue dizendo que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz é o ponto mais alto mais baixo, poderia dizer melhor assim, mais baixo da sua humilhação. Ele vai descer ao ponto máximo da auto-humilhação, uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa e uma morte, meus irmãos, que era considerada pelos judeus como maldição, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lemos isso em Deuteronômio 21, versículo 23, e quando lemos Gálatas 3:13, diz que ele se fez maldição por nós, ele assumiu o nosso lugar, e recebeu o nosso castigo, recebeu a maldição do pecado que estava sobre nós, ele lá na cruz, recebeu sobre ele, bebendo o cálice da ira de Deus. Cristo, portanto, não morreu por acidente, ele foi obediente, porque o texto é muito claro, quando diz, a si mesmo se humilhou, ele se humilhou, tornando-se obediente. Portanto, não foi uma morte acidental, ele não foi simplesmente assassinado, uma vítima indefesa, ele tentando fugir, mas não teve jeito, os soldados romanos eram muito fortes, coitadinho de Jesus, que não conseguia escapar, não há nada disso indicado no Novo Testamento. Ele foi obediente, a sua morte foi um ato consciente de submissão ao Pai, como lemos em Isaías 53, versículo 7, ele foi como um cordeiro levado ao matadouro. E citando aqui Gálatas 3:13, efetivamente, ele se fez maldição por nós, e ele entregou-se voluntariamente. Quando lemos João 10, versículo 11, ele disse, eu dou a minha vida, eu tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. Ele deu a sua vida por nós. Paulo também diz o mesmo em Gálatas 2:20, que a si mesmo se entregou por mim. Portanto, o Senhor Jesus, ele entregou-se pelo seu povo, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi rejeitado para que fôssemos aceites, ele tornou-se maldição para que fôssemos benditos, ele fez isso por nós. Aqui está então o coração do Evangelho de Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, o Filho de Deus toma o lugar dos pecadores, ele sofre o que nós merecíamos, ele paga o preço do nosso pecado, onde o homem falhou, Cristo triunfou. A sua obediência tornou-se, portanto, a nossa
salvação. O que dignificou a morte de Cristo? O que dignificou a morte de Cristo foi a sua vida perfeita, porque o salário do pecado é a morte. Se ele fosse um pecador como nós, morrer era o pagamento, era o receber o seu salário, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele viveu uma vida perfeita e justa, de modo que, se no nosso caso, morrer é o pagamento devido, ou seja, é a recompensa, não é recompensa nenhuma, mas é o castigo merecido, no caso de Jesus, a sua morte é crédito. Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe desse crédito infinito, do valor infinito da sua morte por nós, porque sua vida foi perfeita, suas palavras foram irrefutáveis, suas obras irresistíveis, e ele veio ao nosso encontro. Pobre de nós se ele não tivesse feito isso. Mas, meus irmãos, isso não é apenas doutrina, é importante a doutrina, mas não é apenas ensino, é um padrão de vida. A atitude de Cristo deve mudar e deve moldar a nossa atitude. Então, a autorrenúncia de Cristo, o serviço de Cristo, o amor sacrificial de Cristo, deve caracterizar alguém que diz publicamente, que diz claramente: eu sou um discípulo de Cristo. O que é um discípulo? O que significa discipulado ou ser um discípulo? Ser um discípulo significa seguir. É ser um seguidor de Cristo. É ser um imitador de Cristo. E alguém que diz: eu sou, portanto, um discípulo de Cristo, deve ter o mesmo sentimento de Cristo. Deve imitar Cristo, sua autorrenúncia, o seu serviço, o seu amor sacrificial. E, portanto, se nós não estamos a caminhar nesta direção, é claro, podemos dizer que somos discípulos, mas efetivamente não o somos à luz da Bíblia. Em terceiro lugar e último, nós contemplamos a exaltação soberana de Cristo no texto, versículo 9, que declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. A humilhação de Cristo não foi o fim da história. É verdade que a cruz foi o ponto mais baixo da sua humilhação, mas não para aí. Aquele que desceu foi exaltado. Deus não deixou Cristo na sepultura, ressuscitou-o, exaltou-o e entronizou-o na glória celestial, e deu-lhe toda a autoridade no céu e na terra. Lembrando as palavras de Jesus em Mateus 28, 18, todo o poder é me dado no céu e na terra. E ele foi feito Senhor dos vivos e dos mortos. Depois leiam Romanos 14, 9. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. A expressão exaltou sobremaneira ou soberanamente significa uma super exaltação. Então ele foi elevado acima de todos os céus. Essa é a linguagem de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios 4:10. Ele foi exaltado acima de todos os céus, recebeu o nome que é sobre todo o nome, Senhor. Ele é Senhor. O propósito dessa exaltação é revelado nos versículos 10 e 11. Note que diz o texto: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e um pouquinho mais à frente, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa linguagem que Paulo aqui usa, ele busca em outro texto do Velho Testamento, Isaías 45, 23, e Paulo aqui cita um texto do Velho Testamento que é usado para falar de Deus. Quando lemos lá em Isaías 45, 23, lá fala exatamente isso: toda língua confessará, onde o próprio Deus declara que toda a criação vai se submeter a Ele, e Paulo aplica isso a Cristo. Isso significa então que Jesus é o Senhor absoluto. Ele não é apenas Salvador, Ele é Senhor. Não apenas Senhor de alguns, Ele é Senhor de todos. Um dia, meus irmãos, de acordo com esse texto, um dia, todos, efetivamente, se curvarão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É verdade que uns
confessarão e farão isso com alegria, outros com temor. Mas anjos, homens e demônios reconhecerão o seu senhorio. E isto para a glória de Deus Pai. Atenção, irmãos. Quando eu digo que todos vão confessar, não significa que todos serão salvos. Porque apenas os que agora, pela fé, confessam Jesus como Senhor. Vamos lembrar de um texto bíblico, de memória aqui, rapidamente. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração, não é isso? Se anuncia o se crê para a justiça, mas com o coração para a salvação. Nós devemos confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Alguns querem só como Salvador, mas Ele não é só Salvador, Ele também é Senhor. E notem que aqueles que confessarem isto serão salvos, e os que não confessarem serão condenados. Mas de acordo com esse texto, até aqueles que não confessaram agora, um dia, na volta dele, terão de confessar. Portanto, eles irão reconhecer essa verdade no juízo, mas nós deveríamos reconhecer agora, antes do juízo, para sermos salvos. Note, portanto, que aqui nós temos o clímax, este é o clímax da história da salvação. Toda a criação culmina na exaltação em Cristo. Portanto, Ele humilhou-se, mas aqui nós vemos a exaltação de Cristo. O Cristo da cruz, mas também o Cristo do trono, Ele reina. Diante desta verdade, nós somos confrontados. Primeiro, nós somos chamados à humildade, porque se o Filho de Deus humilhou-se, como podemos nós viver em orgulho? Ou como podemos viver uma vida orgulhosa, prepotente, com soberba e arrogância no nosso coração, se o Filho de Deus foi humilde? O Evangelho, portanto, destrói toda a exaltação. Ele chama-nos a servir, como diz o texto, versículo 3, a considerar os outros superiores a nós mesmos, como Paulo ensinou aqui, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. E em segundo lugar, nós somos chamados também, para além da humildade, a unidade que nasce dessa humildade. A unidade da igreja não é construída por afinidade natural. Nós temos afinidades naturais, mas por uma transformação espiritual. A unidade da igreja é uma unidade sobrenatural. Quando todos olham para Cristo, o ego, portanto, perde aqui o seu domínio, porque a humildade gera comunhão. Quando há quebra de comunhão, a falta de união, está faltando humildade no meio do povo de Deus. Terceiro, somos chamados à submissão. Jesus é o Senhor. E, portanto, eu não aceito que uma religião aí diz que eles é que são submissos. Depois vejam o que significa submissos, ou muçulmanos, ou coisa do gênero. Nós somos submissos ao nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E, portanto, esse é o padrão, somos chamados a essa submissão. O crente em Jesus, ele se submete a Jesus. Isso não é uma coisa opcional. Bom, eu gosto muito de seguir Jesus, mas não quero me submeter a Ele. Não é opcional no discipulado. A fé verdadeira reconhece, ela confessa, e ela vive sob o senhorio de Cristo. O texto que foi citado, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, mas aqueles que confessam a Ele de coração creem nele. Em quarto lugar, somos chamados à esperança. O caminho de Cristo, meus irmãos, foi da cruz ao trono, e esse é o caminho do cristão. O sofrimento não é o fim, a nossa glória vem depois. Cristo passou pela cruz, depois teve a exaltação. Assim é o caminho da vida cristã. Passamos pelo sofrimento. No mundo tereis aflições. Diz a Escritura, por exemplo, em Atos 14, 22, que nos importa passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, até o texto de Romanos 8, 17, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. E, portanto, nos foi concedido não apenas o crer nele, mas o sofrer também por Ele. E assim identificamos-nos com Jesus no seu sofrimento, mas também na sua exaltação. Somos chamados a viver para a glória de Deus, está no versículo 11,
Cristo humilhou-se e foi exaltado para a glória de Deus Pai. Assim deve ser conosco. O centro não deve ser, eu diria, não somos nós. Não deve ser eu, não deve ser o irmão. Não somos nós. O centro é Deus. A nossa vida tem que ser teocêntrica. Deus tem que ser o centro. E tudo para a glória dele. Meus irmãos, lendo um texto como esse, ao terminar a leitura do texto, somos exortados a uma resposta à verdade de Deus. Ou nos rendemos a Cristo como Senhor, ou efetivamente vamos permanecer em rebelião contra Ele, e um dia, toda a língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor mesmo, porque quando Ele vier na sua glória, com poder e glória, todos vão ter que reconhecer isto, mas este é o tempo da salvação. Agora é a hora de entrarmos pela porta da graça que está aberta. Creia no Senhor Jesus, arrependa dos pecados e coloque sua fé nele agora. Não espere para o dia do julgamento para resolver este assunto. Este é o ano, este é o tempo aceitável do Senhor. Que Deus nos conceda graça para termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que Ele nos abençoe como igreja, a refletirmos o seu sentimento, o seu espírito de submissão ao Pai, de amor e de também obediência, pois ao verificarmos a auto-humilhação de Cristo, identificando-nos com Ele nesse ponto, vamos ter grandes vitórias na comunhão da nossa igreja.